Oi, Ando? tô, e você? Tá, tudo tranquilo. Já botei o fonezinho aqui pra não ter problema. Boa noite, Karine, tudo bom? Boa noite. Tô tranquilíssimo. Você? Tudo bem. Então, gente, é, a ideia da gente fazer essa live hoje, né? Para quem não me conhece primeiro, né? Sou Raquel, sou uma das integrantes do Clube do Livro, que a gente vem aí desde o ano passado, enfim, né? Com essas nossos encontros, né? Para incentivar o hábito de leitura, surgiu a partir, né? Da ideia de um grupo de amigas. Né? E aí isso foi crescendo, né? O grupo foi crescendo, as pessoas foram se interessando, fechamos no grupo e aí desde então, né? Uma vez por mês a gente vem fazendo reuniões e discutindo livros que cada uma das integrantes vão indicando ao longo do ano. E aí, né? No meio desse cenário que a gente vem vivenciando aí de pandemia, a gente vai pensando, né? Em novas possibilidades para a gente poder enfim, né, continuar dialogando, se encontrando, ainda que virtualmente, né, mas para não deixar as coisas desandarem, né, tanto, né, principalmente esse tipo de relação, né, de troca, de conversa, de partilhar. E aí foi uma ideia, enfim, eu sou, né, uma amiga muito próxima da Karine, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto, né, do Escrita Cafeína, né, que ela é a idealizadora, né, enfim, colaboradora também, faz parte, né, produzindo. E a ideia foi a gente, né, usar esse espaço para conversar um pouquinho sobre leitura, né, e processos de escrita, tá? Então, quem estiver aí assistindo, se tiver alguma curiosidade, né, alguma pergunta, sinta-se à vontade aí para, né, fazer a pergunta pelo bate-papo. E aí, dentro do que for possível, a gente vai conversando, dialogando, tá? E aí, para começar, eu queria fazer uma leitura de um mini conto, né? Esse mini conto foi, né, escrito por Karine, e ele tem como título Áurea. Então, deixa eu pegar aqui para ler para vocês. Ela olhava seu reflexo, enxergava deformações e descontornos. Tocou suavemente a superfície, evanescente. A imprecisão, antes no espelho, se espalhara por todo o corpo. Nada mais era sólido ou palpável. Era a morfia por inteiro. Olhou então para o espelho. Teria 15 anos. A imagem refletida vestia um traje amarelo vistoso, debutante. Repartiu-se. Áurea acordou de repente. Levantou e foi verificar as portas. Passou em frente ao espelho. Escutara um farfalhar de tecido. Voltou alguns passos e lá estava ela novamente, com 15 anos, em seu vestido exuberante. Fundiram-se. Acordou de repente. Pela janela, fios de sol teciam a manhã. Era seu aniversário de 90 anos. Cheirou as flores, amarelas, na cabeceira. Sorriu entre rugas, tinha tanto a viver. Que coisa linda, né? Esse mini conto foi escrito, né, por Karine, como eu falei, e aí ela, né, participou de um edital da editora IP Amarelo, não é isso, Karine? Isso. E foi, né, contemplado. Daqui a pouquinho ela fala mais sobre essa história, né, mas esse mini conto foi um dos finalistas e hoje faz parte de um livro, né, lançado pela editora IP Amarelo, que se chama 15 Pavios, tá? Então mais na frente ela fala um pouquinho sobre o livro para quem quiser conhecer. E aí, falando um pouquinho, né, da Karina, a Karina é psicóloga, né, então tive o prazer de conhecê-la justamente na graduação de psicologia, estudamos juntas. É mestre e doutora em psicologia clínica pela USP, é professora de psicologia na UFAL e é escritora. Muitas atribuições, né? Então, Karine, conta um pouquinho da cafeína. Desculpa, travou um pouquinho.
Deu uma travada aqui. Você pode repetir a pergunta? Eu não escutei. Sim. Conta pra gente como é que surgiu a ideia do Escrita Cafeína. Certo, claro. Bom, boa noite para todo mundo. Enfim, prazer estar aqui. Agradeço a vocês. Convite, Raquel, convite do Clube do Livro. Antes de qualquer coisa, queria parabenizar todos vocês do grupo, né? A ideia de um grupo de leitura é uma coisa tão retrô, né? Eu acho que, inclusive, é assim, eu imagino que não devem ter muito mais grupos de leitura, assim, pessoas que se juntam para ler, assim, é basicamente isso, e discutir tudo o que um livro mobiliza, né? Então, assim, a ideia é que jamais deveria ter virado alguma coisa antiquada, porque é super atual e é super necessária, né? Eu acho que fazer isso em grupo é uma forma de estimular exatamente esse processo de leitura. Então, vocês estão de Uhum. parabéns aí pela iniciativa. Eu espero que o grupo cresça cada vez mais, de repente vai criando outros e outros e outros, né? Porque realmente a leitura é um processo a ser estimulado mesmo. Foi como eu gostei, comecei a gostar de ler, né? Sendo Sim. estimulada. Eu acho que a maioria das pessoas tem alguém que fez isso, né, por elas. Então, criar esses espaços é sempre muito produtivo. Em relação ao Escrita Cafeína, a ideia era criar um blog, na verdade. Inicialmente era criar um blog. Eu gosto muito de escrever, sempre gostei muito de escrever. Eu escrevo variados tipos de texto, né? Então, de vez em quando sai uma poesia, de vez em quando sai um conto, de vez em quando sai um ensaio, e ainda tem a escrita acadêmica no meio disso tudo. Então, eu queria muito um espaço meio megalomaníaco, assim, que desse para caber todo tipo de texto, sabe? E aí eu fiquei pensando muito nesse formato dos blogs tradicionais, né? Que você tem, que a gente está acostumado a ver, né? Normalmente uma página corrida na internet em que uma pessoa só vai colocando lá um monte de texto, ou às vezes de forma mais esporádica, não necessariamente ela alimenta isso de uma forma constante, enfim. É meio como se fosse um diário, né? Hoje em dia as pessoas têm transformado o blog num diário virtual, né? Então você está escrevendo um diário e todo mundo está vendo o que você está escrevendo, é basicamente isso. Eu não queria muito bem isso, né? E aí acabou o que era um blog virou um site, né? E aí a gente conseguiu finalmente dividir essa estrutura, né, numa coisa maior, numa coisa mais compartimentada, como eu queria. O nome especificamente foi uma coisa que precisou surgir primeiro, antes de tudo isso, para depois a gente pensar nessa estrutura, né? Eu só sabia que queria colocar vários tipos de texto. Daí lá vai um brainstorm para tentar ver qual é o nome da qual o nome dá para esse espaço, né? Esse lugar que eu quero criar, que é uma coisa bem importante, assim. Eu acho que criar uma marca, né? Que represente uma ideia de uma forma mais próxima possível do que você quer fazer, enfim, ela dá um tom, né, a tudo aquilo que você faz depois. E aí surgiu o nome Escrita Cafeína, foi paixão à primeira vista. Eu ainda Muito tinha bom. colocado outros nomes, eu ainda tinha colocado outros nomes, mas no final das contas eu joguei tudo fora, assim, porque realmente foi. Eu tinha uma coisa assim meio lúdica, sabe? Café, escrita, nossa, mistura perfeita, enfim. E aí criou-se o nome, depois criou-se esses compartimentos que eu estou te falando, assim. Aí veio a brincadeira, né, com essa metáfora muito grande do café, né, de todas as modalidades de café que a gente, não todas, mas as principais que a gente tem o costume de acessar no nosso cotidiano. E aí vem o expresso do dia, cappuccino, café com leite, o chafé, enfim, meu queridinho é o chafé, porque o chafé é muito engraçado. Eu gosto muito de chafé, o pessoal, enfim, as pessoas que convivem comigo sabem que eu tomo muito café fraco, né? Porque o meu café é normalmente fraco. Então, o chafé é o queridinho para mim. No final das contas, é uma categoria também lá super movimentada. E balas de café, né? Que acabou ficando esse espaço para as imagens e os vídeos. Apesar de não ter muita propriedade, eu acho que eu estou tentando melhorar isso com o Escrita Cafeína, né? Nessa administração aí de várias postas.
essa capacidade de pensar esteticamente, de criar imagens, de criar vídeos, né? Não era muito o meu forte, mas eu estou tentando me virar para tentar alimentar sempre essa parte também. Os colaboradores têm mandado também os vídeos que eles produzem. Então, é também uma analogia entre o texto como o líquido, né? A manifestação líquida desse café, que são os vários tipos de café que a gente toma, e a imagem e o vídeo como o café no estado sólido, né? Que é o balas de café. Então, também brinco com essa ideia da palavra que é líquida, da imagem e da imagem que é mais sólida, né? E aí também tem essas referências dentro dessas categorias. Mas virou uma brincadeira assim muito interessante, né? Criar isso tudo assim. Acho que eu particularmente não tenho habilidade nenhuma para criar essa estrutura que é um site, né? E aí a gente tem nessas horas sempre alguém que vem fazer, segurar na mão, não, tá, topa a ideia com você, vamos investir nisso. E aí teve essa pessoa que é a Gabi, a Gabriela Ferreira, que é Uhum. designer, ela criou essa estrutura do site. Todo o aspecto estético do site foi ela que criou e é maravilhoso, né? Muito bom. É um visual super clean, tudo a ver com o conceito, né, do site. Ela criou a logo também e tem me ajudado até hoje na criação desses aspectos estéticos, tanto do site como das redes sociais, né? Principalmente o Instagram, que é o que eu mais alimento. Então, é uma pessoa que estava aí no início desse processo de uma forma muito presente e ainda está até hoje. Aí, depois de fazer tudo isso, que foi criar essas categorias, vamos chamar essa galera, vamos chamar esses colaboradores, né? Porque eu sozinha é exatamente isso. Eu acho que a ideia de fazer um blog sozinho é que você não consegue manter esse fluxo tão é um ritmo muito puxado, né? A escrita ela exige muito de você, então não é possível você ficar escrevendo todo dia, todo dia, todo dia. Uhum. Independente do tipo de texto que seja, a escrita existe exige, né, um processo de elaboração que às vezes é um pouco lento. Então, quanto mais gente você tem para alimentar, melhor. E eu acho que Uhum. o diferencial, afora essa questão da estrutura de site, é também o fato de ser um blog colaborativo, né? Não é uma coisa só minha, né? Era uma coisa no começo só minha. Foi a criação de uma coisa minha, mas agora virou uma coisa de todo mundo. Então, aí a gente tem Gabriel Mísio, Jaciara Mendes, Max Mendes, a Vândia Leal, Aline Pedrosa, Miguel Barros. Além disso, ainda tem vários outros colaboradores que eles estão ali contribuindo esporadicamente com algumas das sessões. Uhum. Então, acabou virando um trabalho de muitos, né, que estão sempre alimentando, assim, graças a Deus até agora não faltou texto, né, Que isso daí bom. realmente não faltou. Tem sempre gente mandando material, assim, e eu tenho me surpreendido realmente com a qualidade desses materiais, assim, o pessoal amador, mas que escreve com uma certa regularidade, que tenta ali crescer, né, explorar esse potencial da escrita. Para mim tem sido um prazer entrar em contato com esses textos, né, dos colaboradores também. Mas a ideia do escrita era basicamente essa. Daí a gente criou uma rede, aí veio o Instagram, depois o Twitter, aí depois criou um canal no YouTube, depois criou uma página no Facebook. Agora a gente criou uma corporação já. E tem Mas a os, ideia os podcasts começou também, não aí. é? Sim, sim. Os podcasts estão na seção Café com Leite, né? A ideia do Café com Leite é justamente a interface entre diferentes tipos de abordagens, diferentes, por exemplo, crítica e filme. Aí a gente tem a resenha crítica, tem o podcast, a gente vai incrementar algumas entrevistas também lá com alguns escritores. Então, o podcast ele veio depois e ele virou meio que uma brincadeira entre os colaboradores. Então, o da escrita para fora, né? A gente escolhe um colaborador que lê o texto de outro colaborador. Então, acaba virando né, uma experiência assim de troca. É muito legal. Eu tenho escutado muito os colaboradores que estão tendo, né, esses textos lidos nos podcasts
esse feedback muito positivo, assim, ah, é muito legal você ouvir o seu próprio texto sendo lido por outra pessoa desse jeito, meio interpretado, de forma meio dramática, é um reencontro com o próprio texto de outra maneira. Fora o feedback das pessoas que, de fato, né, não estão envolvidas no projeto, mas que estão, enfim, acompanhando as coisas que a gente vai criando. Que bom, que projeto incrível, né? Karine, e quem é que pode participar? Existe algum critério? Como é que é feito isso? Olha, o critério é absolutamente nenhum, Escrever. na verdade, né? Assim, a gente já publicou texto de criança, né? Uma sobrinha de uma sobrinha, não, uma filha de uma colaboradora. A gente já publica. Normalmente são pessoas que estão nesse processo, né? Processo de encontro com essa escrita, com esse processo de escrita. Não tem muitos colaboradores, enfim, profissionais. São escritores amadores, a gente está ali no processo de desenvolver, virou um laboratório, né? Mas não existe restrição nenhuma, nem inclusive para pessoas que sejam profissionais, enfim. A gente tem um pessoal, o grupo, a maior parte é de Maceió, Alagoas, mas tem também o pessoal de São Paulo mandando textos, né, para publicar lá, ajudando, enfim, inclusive a Vândia é de lá, de São Paulo, tem outras pessoas aí engajadas nesse projeto também, que não necessariamente são daqui, mas não tem absolutamente restrição nenhuma, contanto que não seja texto ofensivo, isso eu sempre está passando por um filtro, né? Tem uns textos que são muito rasos, muito superficiais, a qualidade também é avaliada, né? Mas se ele não é ofensivo, se ele contribui de alguma maneira, a gente publica, não tem problema absolutamente nenhum. Que bom. Então, se tiver alguém, né, que está assistindo, né, interessado em exercer, né, esse processo de escrita, acho que o escrita cafeína é uma possibilidade, né, Karine? Sim, sim, com certeza. Estamos abertos. Me fala um pouquinho, como é que você percebe esse processo assim, né, da leitura, da importância da leitura no processo da escrita? Como é que é isso para você? Que relação você percebe nisso? Certo. Bom, são processos muito complementares esses, né? Eu sou uma pessoa que já li muita coisa, assim, para mim a leitura, ela é uma experiência, né? Uma experiência essencial aí na formação pessoal. A escrita, a leitura, elas estão muito interligadas. Para mim são processos complementares, mas não necessariamente dependentes. Por exemplo, uma pode investir na leitura e não necessariamente se transformar numa escritura, né? Ou num escritor. Né? Ela pode só gostar de ler, investir, aprofundar essas leituras, ter as referências dela, ter uma bagagem vasta de leituras. E isso não necessariamente incentivar ou culminar numa escrita, enfim, não é uma coisa que está de causa, não é uma relação de causa e efeito, né? Vou ler muita coisa, sei escrever. Não é isso. Mas a gente pode pensar, por exemplo, que a leitura é mais independente da escrita do que a escrita da leitura. Então, é possível ler muito sem necessariamente escrever, mas eu acho extremamente improvável uma pessoa escrever bem, né, ter uma bagagem boa para escrever se ela não tem uma bagagem boa de leitura. Então, essa estrutura, né, que a gente precisa para escrever, essa referência de vocabulário. Eu aprendi português lendo muito livro, né? Eu lembro de aprender intuitivamente estruturas textuais, de sintaxe, de crase, de sujeito, predicado, porque eu lia muito. Então, assim, a aula que a gente tinha na sala de aula era um complemento a tudo isso, era assim, uma forma de normatizar tudo isso. Mas a gente aprende muito intuitivamente a estrutura da língua que a gente está, né? No caso, a língua portuguesa, a partir dessas leituras. Então, por exemplo, vocabulário. Às vezes eu estou escrevendo, eu boto uma palavra no meio do texto, meu Deus do céu, o que é isso? Eu botei aqui. Nem eu sei o que é que significa a palavra. E aí lá vai eu procurar no dicionário o que é que significa isso aqui. É uma coisa muito interessante, assim, porque a gente tem um vocabulário que a gente não sabe que a gente tem. E aí eu vou no dicionário procurar o que é que significa e a palavra tem tudo a ver com o que eu estou escrevendo. Meu Deus do céu, como assim?
É uma coisa assim, interessante isso. Parece que o cérebro da gente, ele vai, né, montando, fazendo essas montagens e ligando um significado ao outro de uma forma, às vezes, quase é isso, né, intuitiva, assim. A gente vai resgatando de forma também inconsciente esse vocabulário. E nada disso é possível se você não tem uma bagagem muito grande de leitura, assim. Então, eu acho que a relação entre esses dois processos é essa, assim. Eu acho que a escrita depende muito de uma bagagem razoável de leitura, mas a leitura não necessariamente vai te transformar no escritor. Outra coisa que a gente pode pensar também é que não necessariamente eu ter o hábito de escrever, por exemplo, me transforma em um escritor, né? Eu posso gostar Uhum. muito de escrever, né? A gente falou do blog, do diário, por exemplo. Eu tinha muito diário, né? Quando ao longo do meu desenvolvimento eu tive vários diários, todos queimados, rasgados, enfim, já era. Não tenho mais nenhum. Assim, mas eu não tenho absolutamente mais nenhum, assim, mas eu tinha o hábito de escrever, assim, então assim, era uma coisa, era um ritual, assim. Aí o que é que aconteceu hoje no meu dia? Aí virei a porta do jeito de que machuquei, não sei o quê, ou então comprei uma roupa e tudo isso estava lá no diário. Eu disse, o que que isso interessa? Isso não é literatura, né? Então, assim, o hábito de escrever da mesma forma que a leitura, ela traz muitos benefícios, né? Cognitivos, afetivos, em termos de bagagem, de experiência, de referências culturais, sociais. A escrita, ela também traz muitos benefícios, independente de você se transformar num escritor ou não. Então, assim, é uma possibilidade de você desenvolver concentração, né, a capacidade de você desenvolver argumentos, né, que às vezes estão ali desorganizados na cabeça, mas aí você coloca no papel tudo isso, ou no computador, e aí você consegue formatar de um jeito que você entende também o que você está pensando. Então, a escrita te dá vários benefícios cognitivos, né? Essa capacidade que eu falei de concentração, enfim, a capacidade de síntese, né? Uma coisa muito importante que a gente vê muito em falta hoje em dia, que é a capacidade de interpretação de texto, né? Então, para Uhum. escrever, você precisa saber o que você quer dizer. Para saber o que você quer dizer, você tem que ter um domínio, uma apropriação dessa linguagem, ainda que você escreva de forma muito básica. Então, ajuda também nesse processo, né, de saber o que você está lendo, interpretar o que você está lendo, porque você está ali o tempo todo tentando dizer alguma coisa, tentando escrever alguma coisa. Isso é um exercício que traz benefícios, né? A escrita também tem um benefício que eu acho muito bom para adolescente, que é o benefício terapêutico, né? E foi quando eu comecei a escrever, na verdade. Para mim, e os textos que eu escrevi eram muito dramáticos, assim, eu não sei de onde vinha tanto sofrimento, assim, mas era uma Da coisa tão adolescência, fossa, dessa sabe? fase. Mas era uma coisa assim que fazia muito bem, assim. Eu colocava no papel e transformava aquilo numa poesia. Eu aprendi que eu conseguia fazer isso, né? Eu Uhum. conseguia tirar toda aquela coisa melosa, aquela coisa melancólica e transformar numa poesia, transformar numa história. E aí, nossa, mas isso é uma coisa muito terapêutica, né? Assim, escrever é uma coisa muito terapêutica, como outros tipos de atividade que a gente vai desenvolvendo, né? E eu acho que é isso, independente de para se transformar num escritor ou qualquer coisa do tipo, a escrita ela traz muito benefício, né, para o nosso desenvolvimento. E Karine, o que é que você percebe de mais difícil nesse processo da escrita? Você falou aí dos benefícios, né, de como a escrita em algum momento aí da tua vida te ajudou, né, em termos de desenvolvimento mesmo. Sim. Mas hoje, como escritora, né, você produz hoje para publicar, enfim. O que é que você percebe de mais difícil, Sim. assim? Se tem alguma coisa? Olha, eu acho que tem várias coisas difíceis, né, no processo de escrita, por exemplo, a procrastinação, os blackouts de criatividade são muito famosos, né? Eu acho que tem autores e autores que têm várias dificuldades, a nossa ansiedade,
às vezes uma insegurança muito grande em relação ao que colocar ali, porque a escrita é uma exposição, né? Sim. Então, diferentemente da leitura, a leitura é uma coisa que é mais de fora para dentro, né? A escrita é de dentro para fora. E aí você se expõe muito quando você escreve. Pelo menos é essa sempre a sensação que eu tenho, né? De que eu estou ali transparente naquele texto, mas é completamente viagem da minha cabeça, assim. Mas para mim eu estou toda ali, né? Então, assim, meu Deus do céu, a pessoa vai me analisar completamente se ela lê esse texto. Isso é uma dificuldade muito grande que eu tenho, assim, meu Deus do céu, eu estou me sentindo nua, né, nesse texto, assim, eu estou aqui de um jeito muito claro, mas no final das contas você vai ler, não tem nada, tem que a pessoa leu, tipo, parece que eu estou falando de outra pessoa, parece que eu estou falando de, tem uma coisa que não necessariamente se relaciona a mim. Nem todo mundo é como Freud, né? Que pegou as obras de Leonardo da Vinci e dissecou Para analisar. milimetricamente. Não, ninguém vai fazer isso. A pessoa está interessada em ler ali o que você está falando. Ela não está interessada em te analisar a partir do que você está escrevendo. Mas eu não sei se é uma preocupação minha, porque eu sou psicóloga, mas para mim eu me sinto muito exposta, assim, né? Para mim esse desafio às vezes de codificar o que eu estou falando de uma maneira que não deixe tão evidente a relação do que aquilo tem, enfim, com a minha história, ou enfim, com alguma referência que se remeta à minha identidade. Agora, eu acho que o problema principal de qualquer tipo de texto, independente do gênero, a dificuldade não é um problema, mas a dificuldade maior que eu vejo não só nos meus textos, é, dos outros autores que eu leio, né? Inclusive, eu estou vendo muito a partir desses textos autores, a dificuldade de se implicar, sabe, no próprio texto. Então, se você não está ali, de alguma maneira, naquele texto que você está escrevendo, artizar com o seu texto, né? Elas não, essa capacidade de criar identificação, de afetar o outro, inclusive ela está muito relacionada àquilo que você coloca de você naquela escrita, seja em termos de estilo, em termos de temática que você escolhe, em termos de personagem que você cria, tudo isso é você naquele espaço, né? Enfim, naquela narrativa, naquele poema. Algumas pessoas não conseguem fazer isso, né? E aí o texto fica muito. Ele pode ser um texto, em termos de ortografia, em termos de gramática, maravilhoso, assim, super rebuscado, super bem escrito, sabe? Aquela coisa assim, mas você não sente. Você não sente que tem uma pessoa ali escrevendo. É uma coisa muito interessante, assim. O texto ele não tem emoção, né? É uma coisa, assim, porque você vê quando uma pessoa se coloca, você consegue identificar isso em algum, eu não sei exatamente se em alguns sinais do texto, mas você tem a sensação de que a pessoa se doou ali para escrever, sabe? Que ela se implicou nesse processo. E eu acho que isso serve para qualquer texto, não só para os textos literários. Então, era isso que eu queria te perguntar também, né? Você, como pesquisadora, né, professora, está inserida aí na área acadêmica, então tem também a demanda, né, de escrever, de produção acadêmica. Como é que Sim. você percebe isso aí, né? Esse processo de escrita acadêmica e o processo de escrita literária? Como é que você vivencia esses dois tipos de experiências? Olha, na minha experiência, é um conflito. Sempre foi um conflito, assim. Eu estou com um livro que eu passei 10 anos para terminar, justamente porque no meio dessa escrita teve um mestrado e um doutorado. Doutorado. Então, Uhum. assim, durante isso, assim, 6 anos, né, da minha vida, eu estava nessa escrita muito acadêmica, nessas pesquisas muito acadêmicas, referências de texto muito acadêmico. E aí, esse outro texto, né, que acabou virando um romance, enfim, que eu terminei em 2018 só, mas comecei a escrever em 2008, ele teve esse processo mais de escrita justamente porque eu tinha que, entre uma escrita acadêmica e outra, para escrever ele, assim. Para mim são escritas muito inconciliáveis às vezes, assim, é difícil. É mais fácil eu colocar alguma coisa literária na escrita acadêmica do que eu trazer a escrita acadêmica para a escrita literária. E aí fica essa complexidade, assim, de ter que lidar com esses... É como se fossem dois modos subjetivos de funcionamento, assim, em termos de escritor, né? Então,
Eu acho bem difícil. Para mim, no caso, para mim é muito difícil estar escrevendo, por exemplo, um artigo científico e no meio disso vem um poema. Não vai vir. Não vai, não vai vir jamais. Vai, não vai vir, enfim, uma ideia de outra pesquisa, de outro projeto, de outro artigo, vai vir o texto acadêmico. Eu acho que eu tenho me encontrado muito numa conciliação entre esses dois tipos de texto, no ensaio crítico, né? Eu publiquei recentemente um lá no Escrita, né, sobre subjetividades publicizadas, que ele faz um pouco essa ponte, né, Uhum. Muito entre bom o texto. essa crônica, por exemplo. Aí eu vou trago uma anedota do dia a dia, que vira meio que uma crônica dentro de uma discussão meio acadêmica, e aí eu faço essa mistura, pelo menos no blog, né, no site do Escrita Cafeína, eu tenho essa liberdade, mas na vida profissional eu não tenho assim muito. Até ainda eu ainda tentei fazer isso na minha tese, né, trazendo uma história, enfim, para pensar em conceitos, né, em processo de constituição na criança, mas é isso assim, é um exercício de tentar inserir uma coisa na outra, não é muito fácil. E para mim sempre é como se fosse um botão, né? E quando liga uma, desliga a outra. E Uhum. aí, para mim, é complicado. Assim. Nesse momento, especificamente, eu consegui ligar o botão da escrita literária de volta. Fazia muito tempo que ela não estava assim tão ativa, né? Acho que isso tem sido bem interessante, assim, retomar isso daí. Mas é como eu falei, de qualquer forma, em qualquer tipo de texto, a gente precisa ter uma implicação com aquilo que a gente está escrevendo. Ainda que seja um texto acadêmico, eu não vou conseguir escrever bem se eu não escolhi um tema que me mobiliza, né? Como é que eu vou fazer uma pesquisa de doutorado durante 4 anos, escrever vários textos relacionados a um tema que não me interessa, ou que não, enfim, que não me afeta, né? Então, eu acho que quanto mais implicado você está nessa escrita, mais você consegue desenvolver ela, né? E, se tiver sorte, ter uma qualidade, né? Desenvolver também uma qualidade nessa escrita. É um exercício, né? A qualidade é muito um aperfeiçoamento. Tem gente que já escreve muito bem nos primeiros textos, assim, desde o início, mas eu acho que é possível aperfeiçoar, assim, também. Certo, Karine. Você falou, né, que esse lado teu literário, da escrita literária, nunca esteve tão, né, enfim, ativo como agora. Ao Sim. que você se refere, assim, por que que você acha, né, que está ativo? E aí eu já puxo, já faço um gancho, já querendo, né, supor uma resposta. Como é que está sendo para você esse processo de escrita neste cenário, né, de pandemia? Se isso interfere, Sim. como é que está sendo? Então, o Escrita Cafeína ele foi criado nesse contexto, né? No iniciozinho, ali em abril, no comecinho da pandemia, desse fechamento, desse isolamento, né, social, foi quando surgiu toda essa mobilização para criar esse espaço. Então, assim, é uma coisa muito interessante, é muito sintomático, né? Você vê, eu falo não só por mim, mas por coisas que eu estou acompanhando, justamente por estar escrevendo mais. Então, você vê muito mais concursos literários aparecendo, né? As pessoas escrevendo freneticamente sobre o que está todo mundo passando, né? Isso que todo mundo está imerso. Então, assim, talvez psicanaliticamente falando, a escrita muito como uma forma de elaborar, né? Elaborar essas angústias, de tentar entender, Verdade. de tentar compreender o que está acontecendo consigo mesmo e com o mundo, assim. No momento em que a gente não tem muitas respostas, né, não tem nada muito definitivo, não sabe muito bem o que é que vai vir depois disso, quando vai acabar isso, né, e, enfim, o que é que vai trazer de ruim, o que é que vai trazer de bom, e tudo, e fora tudo que está acontecendo durante, né. Então, assim, como é que a gente processa tudo isso? E aí a escrita vem como uma coisa terapêutica, né? Para elaborar todas essas angústias e essas ansiedades geradas por esse momento. O Escrita Cafeína surgiu nesse contexto e, enfim, desde então eu tenho não só entrado muito em contato com o texto, né, de outras pessoas, como tenho
tentado produzir um pouco mais desse tipo de texto literário. A escrita acadêmica continua em paralelo, assim, mas não é mais no nível assim de revisões de textos de alunos do que Uhum. do meu próprio texto acadêmico. Eu estou focada nessa escrita mais literária realmente atualmente. E aí, eu acho que é isso, assim, é uma coisa meio sintomática, sabe? Se o mundo fosse acabar, qual é a última coisa que você faria? Eu acho que eu escolhi Escrever. escrever. Que lindo. Eu acho que escolhi, eu vou escrever, né? Tipo, é um jeito de dar um testemunho de coisas que estão acontecendo, é um jeito de processar, é um jeito de deixar alguma coisa para depois, de rever Uhum. tudo isso, né? É isso, assim, as pessoas que estão escrevendo, as pessoas que estão, seja cientificamente ou seja artisticamente, as pessoas estão produzindo, né? A arte Sim. parece que fica fervilhando, né? Nessas É. épocas que as coisas dão errado, parece que é uma maneira assim de sublimar essas energias aí. E aí eu acho que tudo isso também é um testemunho, né? De uma época que a gente está vivendo que é uma coisa assim surreal, né? A gente jamais Verdade. imaginou que ia estar passando por uma situação dessa. Então, a escrita, as produções artísticas, né? Todo esse processo aí de criação, ele vem para dar conta também desse momento. Então fica aí como uma possibilidade, né, para quem está, claro que existem aí os profissionais, né, para dar conta, né, tentar, né, pelo menos acolher as nossas angústias diante desse momento, mas a escrita como Sim, uma das possibilidades, né, como você colocou, né, as artes de modo geral, né, os filmes, as músicas, né, enfim, sim, escrever poesia, a pintura. Então, né, a gente pontua aqui a questão da escrita como uma possibilidade, né? Não, como você vem pontuando, né, não precisa ser, né, você parar para escrever uma coisa profissionalmente, né? Mas você vai lá, escreve um pouco sobre o que você está sentindo, sobre as suas sim, angústias, medos, enfim, receios, ou coisas sobre o seu dia a dia, né? Que sim, isso de alguma forma vai produzir, enfim, questões, transformações, possibilidades, né? Para o que você está vivendo, para tudo isso que a gente está vivendo, né? sim, com Karine, certeza. você teria assim alguma, enfim, alguma dica ou alguma indicação de filmes e livros que foram inspiradores para você, para esse processo assim como enquanto escritora? Tá. Bom, em termos de filmes, eu acho que eu posso dar algumas referências que, inclusive, a gente já postou lá no Escrita, né? Que a Escrita. gente já compartilhou. E aí tem o filme Violet, né? Que é maravilhoso. É um filme super desconhecido. Eu acho que, enfim, poucas pessoas vão ter acesso a esse filme na vida, mas eu assisti por acaso, não lembro nem em que contexto. E ele fala a história dessa poetisa, né? Que é amiga da Simone de Beauvoir. É muito interessante. E Uhum. ele mostra um pouco da relação entre as duas, de como a Simone de Beauvoir ajudou ela a investir nesse processo literário, né? É muito interessante o filme. Eu super recomendo, realmente. São poemas maravilhosos, assim. Uma escrita ao longo do filme, ela vai mostrando, né? A edição mostra, né? Alguns textos dela são maravilhosos, os poemas, as poesias, enfim. Um outro filme que eu poderia pensar, que também estava nessa lista que a gente compartilhou, foi O Mestre dos Gênios, né? E é um outro filme mais hollywoodiano, mais provavelmente muito mais acessível do que o Violet. E aí ele traz a história do processo de criação do Thomas Wolfe, que era um cara que escrevia, ele escrevia muito. Ele escrevia livros gigantescos. E aí a história dele com esse editor, que é o Max Perkin, como esse editor ajudou ele a editar exatamente todo esse material que era muito excessivo. Então, assim, o cara escrevia numa qualidade ótima, num fluxo assim frenético, mas ao mesmo tempo ele não tinha capacidade nenhuma de síntese. E os seus livros eram gigantescos, né? E aí vem esse editor, a história mostra a relação dele, né? Do quanto esse editor ajudou ele a fazer isso. Um outro filme poderia ser Mais Estranho que a Ficção, maravilhoso. Também outro filme mais hollywoodiano, né? E também mais acessível. Mais estranho que a ficção é a ideia do narrador onisciente, né? O narrador
Deu uma travada aqui. Voltou. Voltou. Internet. Maravilha. Retoma do livro, do último filme que você estava falando. Esse é o filme que é a ficção, que traz essa noção do narrador onisciente, que é também um recurso muito legal nos livros, né, na literatura. Em termos de livro, veja, eu realmente já li muita coisa, não faço nem ideia de quanta coisa eu já li, mas assim, na minha pouca experiência, assim, na verdade, na minha experiência como leitora, né, não necessariamente de uma pessoa que entende, que estuda literatura, eu divido muito os autores em termos de bons escritores de conteúdo e bons escritores de estilo, né, escritores que eles impactam você pelo que está ali escrito, pelo conteúdo do que está ali naquele texto, né, naquela narrativa, enfim. E outros que eles impactam pela forma como esse texto está ali, né, como esse texto tem uma estrutura que causa um impacto, assim, que dá uma sensação de prazer, ou que causa um desconforto, ele impacta você de alguma maneira. E aí, dentro dessa divisão possível, né, de escritores de conteúdo, escritores de estilo, eu acho muito difícil, a gente encontra muito poucos escritores que conseguem conciliar essas duas coisas, né, ou você tem um escritor de conteúdo que está se lixando para o estilo, assim, essa estética do texto, ele está mais preocupado em falar sobre determinado contexto, e outros que só tem a forma, né? Não tem o conteúdo, assim, é muito mais uma estrutura ali bonitinha, bem arranjada, enfim, mas não tem muito um conteúdo que... E aí tem uns que conseguem conciliar. Eu gosto muito da estética do texto, né? A estética do texto é uma coisa que chama particularmente muito a minha atenção. E aí, dentro desses que eu consegui pensar que fazem essas duas coisas, a gente tem o Dom Casmurro, né? Dom Casmurro, um clássico maravilhoso aí de Machado de Assis, meu Deus do céu. Eu acho que a pessoa viver sem ler esse livro pode voltar de novo, porque você fez tudo errado. Viva né? novamente. É bem isso. Volta de novo, resete tudo, porque fez tudo errado. Já começou do jeito errado, né? E aí a gente tem o Romance da Pedra do Reino, que foi um livro que eu ganhei. Assim, nunca tinha ouvido falar do livro, só do autor, que é o Ariano Suassuna, mas nunca tinha lido nada dele especificamente. E aí fui começar com esse livro, que é gigantesco, tem um calhamaço, né, o livro. Nossa, mas assim, maravilhoso. É um regionalismo, uma linguagem assim que a gente, né, que é do Nordeste, a gente se identifica muito, né, com essa linguagem que ele e ao mesmo tempo super erudito, né? Ele o Ariano Suassuna, ele consegue fazer essa mistura, né, do acadêmico e do literário ali, de uma forma muito interessante, assim. Mas é uma escrita que tem um estilo, uma estética muito única, e além de tudo ainda traz conteúdos assim extremamente marcantes e tocantes. Ele faz isso de uma forma, inclusive, muito divertida, né? Que é uma coisa que nem todo mundo consegue fazer, que é criar humor nas narrativas. Verdade. E aí a gente tem Saramago, qualquer livro de Saramago, meu Deus do céu, sério. Aí eu acho que ele é um autor mais de conteúdo que de estilo, né? Que de estética. Mas ainda assim, em termos de conteúdo, ele tem uma perspectiva muito original, né? Ele tem perspectivas muito originais das narrativas que ele cria, assim. São narrativas que não se repetem, que é uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, em Dostoiévski. Se você lê Dostoiévski, vários livros de Dostoiévski, você vai ver que é o mesmo, pelo menos na minha concepção. Parece que ele está criando o mesmo personagem em vários contextos, assim, sabe? É muito um personagem, aquela coisa meio melancólica, meio depressiva, assim. É um personagem que está se acabando, nadando no raso, assim, e se afunda, sabe? É uma coisa muito interessante, assim, essa sinopse de Dostoiévski, meu Deus do céu. Eu acho que, enfim, os amantes de Dostoiévski vão me matar, mas é muito uma impressão que eu tenho, assim, que os personagens principais nas narrativas dele, eles se repetem muito, né, em termos de psicologia, de descrição psicológica desses personagens. O Saramago não faz isso, né? O Saramago, ele cria contextos completamente
fictícios, né? E aí você tem as intermitências da morte, tem ensaios sobre a cegueira. O cara é um gênio, ele é muito bom, é muito criativo, assim, em termos de conteúdo, ele tem um ângulo, uma perspectiva de mundo, assim, que ele transmite de uma forma muito original. E, né, não podia deixar de falar do Grande Sertão Veredas, né, Guimarães Rosa, meu Deus do céu, mil vezes mente. Mil vezes mente Guimarães Rosa. Assim, é um livro também que eu demorei muito para ler. A gente estuda, né? Guimarães Rosa. Eu lembro de estudar trechos do texto dele no colégio, essas coisas. Mas nunca peguei muito um livro assim para me debruçar. E eu dou graças a Deus que eu não fiz isso quando eu era adolescente, porque eu não entendi nada. E eu ia ficar muito frustrada com essa leitura, porque é muito complexo, assim, é uma estética muito complexa de linguagem, né? E aí, já depois, assim, acho que, não sei, durante o mestrado ou doutorado, eu não lembro. Aí eu peguei o livro para ler, O Grande Sertão. Nossa, mas sensacional, assim. Foi, acho que talvez um desses poucos que transforma, né? Que faz, que dá uma cisão ali. Nossa, depois desse livro, eu jamais fui a mesma pessoa em termos gerais. Assim, é um livro que impacta muito de várias maneiras. É uma estética também muito legal que ele cria, né? Essa questão do neologismo, né, das palavras que ele inventa, dessa coisa meio, dessa narrativa, dessa prosa poética que ele vai criando, fora o conteúdo, é claro, que é sensacional. Eu recomendo com certeza esses filmes e esses livros a esses autores. São muitos, Sim, né? são São muitos. muitos, não? Mas eu São fiquei muitos muito mesmo. curiosa por essa leitura aí do Grandes Sertões. Desde que você colocou lá na página, né? Eu Sim, fiquei. Tá, é aquele livro que tá assim no coração, sabe? Chamando. sim, sim, com certeza. Mas é muito interessante isso que você traz, né? De como a leitura também ela tem muito a ver com o momento que a gente vive, né? De como a gente está naquele momento, né? Conceição, ainda bem que eu não li esse livro na minha Sim, adolescência, né? E aí eu falo isso porque sim. no Clube do Livro, uma das indicações foi 100 Anos de Solidão. Né? E assim, eu lembro que eu indiquei esse livro, né? Mas assim, eu já tinha tentado ler e não tinha conseguido, justamente na minha adolescência, né? E eu tinha achado, meu Sim, Deus, e enfim, outras situações também, era um livro que não ia, sim, sabe? Não fluía. E agora, quando, sim, né, eu indiquei, porque tinha essa curiosidade, né, esse interesse em ler, e eu achei, assim, um livro maravilhoso, assim, né? Mas, assim, é um livro que, para muitos, né, não desce, assim, não vai, é um livro chato, é um livro que emperra, né? Mas eu acho que isso também tem uhum, muito a ver com o momento que a gente está, enfim, né? Porque, como você disse, a leitura tem que nos afetar, né? Então, sim, se não chega pra gente, né, esse modo de afeto, né, a coisa realmente não flui. sim, Mas, Karine, sim. nós temos 10 minutos. Passa super rápido. Ok. Tem A gente teve uma alguma pergunta pergunta? aqui. A gente Certo. teve uma pergunta aqui da Alane, ela colocou assim, né? Uhum. Você pensa, quem sabe um dia, em escolher os melhores textos e quem sabe publicar um livro? Então eu queria pegar, né, fazer esse gancho e queria que você falasse um pouquinho, justamente, né, do seu mini conto que foi publicado recentemente. Temos Uhum. também a última publicação aí que é maravilhosa. Eu quero que você leia, por favor. Não vamos terminar essa live sem você fazer Sim, essa leitura. E é sim. isso, assim, faz essa leitura, fala um pouquinho do livro que está disponível, né, na Amazon, fala né, depois, né, da leitura, onde está publicada, Uhum. o que você vai fazer a leitura, e convido o pessoal, fala um pouquinho para quem tiver interesse com relação à escrita Tá. cafeína, como é que faz para, enfim, enviar texto, conversar contigo. É isso. Tran- Ok. Vou fazer a leitura primeiro, tá? Depois Uhum. eu faço os comentários. Então vamos lá. O título desse poema, né, que foi publicado agora na edição 12 da revista Literária em Versos, é A Morte Me Paramenta, né? Então vou ler aqui, depois eu comento o contexto de escrita. Sou em tudo nudez, frágil, exposta, indefesa. Alguém me acolhe em vestimenta. Ando em tremores e palidez, nesse corpo em que jaz vida ilesa, meu capote me livra da tormenta. Emudeço em gritos insensatez.
Sinto a respiração pungente e presa, máscara enregelante que me esquenta. Enxergo em resinas nitidez, óculos, feridas e hastes tesas, delírios de vácuo e cura sangrenta. Perco-me em fios escassez, cabelos escondidos na leveza, gorro de suor que me alimenta. Sou em oscilações de intrepidez, contra o sopro em que se esvai vida e certeza, a morte me paramenta. Bom, Coisa linda. esse, Muito esse lindo. o desafio era pensar sobre a pandemia, né? Assim, o ângulo que eu escolhi foi os profissionais de saúde, assim, você estava muito começando a me inteirar sobre esses procedimentos de paramentação, né? Capote, gorro, máscara, e aí foi de onde eu tirei a inspiração para escrever sobre isso, falando muito na perspectiva do sofrimento, né, dessas pessoas que estão expostas, né, nessa linha de frente e dessa armadura, né, que se tenta criar contra esse vírus, enfim, tão letal. Então, foi a inspiração que serviu para escrever aí, entre outras que surgiram também. Estou com outros textos encaminhados para outros locais aí, também falando sobre pandemia, outros tema livre, enfim. Esse texto da IP Amarelo, que é o conto que você leu, que é o Áurea, o tema específico era aniversário. Então, se você vê o texto, o livro 15 Pavios, que foi publicado na Amazon, está lá disponível para quem quiser comprar e ter acesso à leitura, ele tinha esse tema geral. Então, o desafio de todo mundo era escrever sobre aniversário, podia fazer isso da maneira que você quisesse, né? E aí me veio essa inspiração dessa pessoa lembrando que tinha 15 anos, um sonho dentro de outro, de repente ela acordando com 90 anos, esse tipo de coisa, foi o que mobilizou aí esse texto. Que já saiu nesse livro, né, o 15 Pavios, eu estou com essa publicação na revista Inversos, tem uma outra publicação que saiu, de um texto que também está lá lá no Escrita Cafeína, que é um texto que eu fiz uma analogia entre guerra e pandemia, né? Então, como a gente vai criando esses armamentos, né, psicológicos, materiais para lidar com esse vírus letal. E aí, esse texto está lá na revista Darte Londrina, né? Eu acho que eu compartilhei isso também no meu Face, mas ele está lá no Escrita Cafeína, na seção Expresso do Dia. E tem o meu livro, né, que está em processo final aí de diagramação, de formatação, de editoração, para ser publicado. Só que assim, no meio dessa pandemia, todo esse processo também ficou muito mais lento, né? As editoras tentando muito sobreviver, né, sem esses incentivos aí fiscais do governo, e principalmente essas editoras, né, menores, né, estão tendo muitas dificuldades. Então eu enviei o meu livro lá para a Patuá, é uma editora de São Paulo, e ele ainda está em processo, acredito que saia esse ano ou no começo do ano que vem, mas a ideia é fazer um lançamento, nem que seja um sarau virtual aí, para fazer o lançamento do livro. Eu espero conseguir fazer isso esse ano, mas não depende só de mim, né? Mas esse já Muito está em bom. processo final aí, em breve esperamos que saia. Mas Ansiosa. não pensei necessariamente em reunir os meus textos para publicar nada. Eu pensei em reunir textos do pessoal do Escrita Cafeína para fazer isso. É um projeto que eu quero dar seguimento mais à frente, de reunir, né, vários textos, de repente criar um concurso com alguma temática, tipo esses que eu estou participando, Sim, para legal. transformar no material digital, disponibilizar na Amazon. Hoje em dia, os autores têm se autopublicado muito, né, lá na Amazon. É um espaço muito interessante. E aí você tem visto muitos autores completamente desconhecidos, com textos muito bons, mas, enfim, que não necessariamente estão vinculados a uma editora grande, ou qualquer editora, né? E eu acho que a Amazon está permitindo essa explosão de pessoas aí se autopublicando. Eu imagino que deve ter muita coisa, assim, que não causa absolutamente nada de efeito, mas tem muita gente boa. Eu li, inclusive, recentemente um texto de um colaborador que me mandou e que ele tinha publicado lá. Ele tem publicado, né, o livro na Amazon. Muito bom, eu achei um livro muito bom. Foi uma autopublicação, né, nesse espaço.
Então, eu acho um caminho possível hoje em dia. E aí as pessoas saem desse rigor de estar esperando editoras, a boa vontade de algumas editoras de dar uma chance, né? Principalmente para editores amadores. É isso. Karine, então vou aproveitar esses minutos finais, né, para te agradecer demais por ter topado, né? Acho que ficou, né? Assim que eu falei, topou de imediato. E aí Sim, depois a gente só foi assustando o que é que a gente poderia estar conversando nesse espaço. E eu acho que foi muito bacana. Eu vou sim. tentar salvar aqui a live, porque é a Certo. primeira vez que eu estou nessa intermediação aqui. E aí, para quem quiser assistir depois, a gente, né, Sim, disponibiliza, enfim, vai ficar salvo no Clube do Livro e aí a gente vai compartilhando, divulgando. sim. E é isso, assim, ansiosa pelas suas próximas publicações, por esse livro aí que tem uma história, né? Não é pouco tempo. E Bom, eu obrigada, esqueci, Karine. desculpa te interromper, eu esqueci enfim, reforçar o convite para quem quiser mandar texto. Fiquem à Uhum. vontade. Então nós temos texto para todo gosto lá no Escrita Cafeína, inclusive fotografia, ilustração, vídeos, vídeo poema. Estamos abertos aí a essas produções. Então, quem tiver interesse em ter um feedback do que escreve, em ver se, enfim, se dá para coisa ou não, se sabe escrever alguma coisa ou não, o que é que as pessoas falam, enfim, eu acho que é isso, é um laboratório, é um espaço de potência, né, dessa escrita, que as pessoas que tenham interesse fiquem à vontade para entrar em contato, seja pelo site, a gente tem uma seção de contato lá, mas a gente tem um e-mail também, que é o escritacafeina@gmail.com. Enfim, está aí aberto o convite a quem tiver interesse. Que bom. Karine, muito obrigada mais uma vez, tá? E é isso, Eu pessoal. que Quem sabe em agradeço. breve a gente vem aí, né, com proposta talvez de lançamento, a gente chama ela de novo para falar do livro. Vamos ver o que é que vai surgindo, né? Agradeço todo ao grupo aí do Clube do Livro, parabéns pela iniciativa e vamos fazendo essas trocas aí sempre, Vamos sim. certo? Boa Boa noite, noite para todo pessoal. mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.